sobre a estadia de Michelle Bolsonaro, diz que ela deve ficar mais ou menos uns 5 dias nos Estados Unidos. Deixa só eu... Posso enxugar a sua lágrima aqui? Eu vou indo, que já acabou a economia. Peraí, vamos ouvir o que o professor Marco Antônio Villa tem a falar a respeito desse momento aí. O professor também claramente emocionado, hein, professor? Emocionadíssimo. Claramente. Eu acho isso tudo patético, do República Bananeira. O Brasil não merece isso. A nossa história republicana é belíssima. Tivemos tantos grandes momentos da história. Assistir cena como essa, num país estrangeiro. Eu vou usar um conceito lá, uma palavra em francês que tem a tradução em português, mas são os rastaqueras. Essa expressão rastaquera surgiu mais ou menos na metade do século XIX na França, e o Barão do Rio Branco, jovem, recém-formado, ganhou como presente do pai, o Visconde, ele não era barão ainda, mas o Visconde do Rio Branco, uma viagem à Europa. E passou 1 ano e meio depois de se formar em Direito, viajando pela Europa. E foi assistir uma peça lá em Paris, que é chamada Vida Parisiense. E tinha um personagem que tinha o nome de brasileiro. Não era como ele era conhecido. E ele chegava levando um escravo e cheio de joias, né? Olha, diamantes, não é só agora, hein? Então, aí... ele arrumava muitos amigos em Paris, todo mundo adorava ele, adorava o dinheiro dele e todas as mulheres se apaixonavam por ele. E esse personagem perdia todo o dinheiro, no ano seguinte voltava outra vez com todo o dinheiro e perdia novamente. E aí era chamado de rastaquera, né? Uma palavra que veio para o português como rastaquera. Ou seja, são aquelas pessoas que têm dinheiro, mas não têm cultura. Lembra um pouco o general da Guerra Civil espanhola, o franquista, que ao falar de cultura ele puxava o revólver. Então, são cenas como essa, são patéticas, tal. Na verdade, ela foi para lá para combinar a versão com ele sobre o caso das joias. Ponto final. Isso todo mundo sabe. Isso não é uma descoberta que vai mudar a história da humanidade, né? Não precisa ser um Einstein da política para chegar a essa conclusão. Eles vão combinar a versão. Ela disse que não sabia nada das joias, nada, né? Nem do primeiro pacote, só 3 milhões de euros, um presente baratíssimo, né? 16 milhões e meio de reais, e nem do segundo pacote que ele... que não se sabe sequer onde está. Então eles foram combinar a versão e ver o momento que é interessante voltar ao Brasil, porque ele sabe que poderá ser inelegível até meados de maio. O Ricardo Lewandowski, ministro, sai do Supremo pela expulsória em maio, acho que é dia 11 por ali, e está no TSE também, pode ser que julgue essa questão até lá, é bastante provável, né? E tem a questão de prisão, que ele confessou ontem, né? O medo que ele tem da prisão, ou seja, eu não tenho medo de ser preso, vocês não têm medo de ser preso, ele tem. Então, quando alguém tem medo de ser preso, é porque é a lógica socrática, né? Por o Bolsonaro, ele vai achar que é o Sócrates do Corinthians. Não, é o Sócrates ateniense, né? Ou seja, se nós não cometemos nenhum crime, não tem problema nenhum. Eu termino o jornal, volto para trabalhar, volto para ler sobre a China, que agora eu quero entender, só estudo a China, e tudo bem. Ele tem medo de pisar no Brasil e ser preso. E a mulher foi para lá, não para essa cena patética, para esse beijinho, né? É ridículo, foi para combinar a versão sobre um ato ilícito que nunca ocorreu na história do Brasil, nunca um presidente na história do Brasil recebeu um presente, se é que é presente, desse valor, e nem no mundo ocidental, é caso único. Então eles foram combinar a versão, nada mais que isso. Triste, porque o Brasil tem tantos problemas, tantas questões, e gostaria de ouvir do ex-presidente falar sobre os grandes problemas nacionais com conhecimento, com estudo. Ele ficou 4 anos no governo, nunca citou um livro. Sabe por quê? Porque nunca leu.